Bom, o próximo ponto que eu quero aqui refutar do Carlos Reinart, que ele citou Efésios 2,15 como se Cristo estivesse abolindo os 10 mandamentos, confundindo mandamentos com as tábuas, e também falou em mitzvot como as 613 ordenanças. Vejam aí. Abolindo na sua carne a lei dos mandamentos em forma de ordenanças. Vamos ler Efésios capítulo 2, versículo 15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Qual era a lei dos mandamentos? A das tábuas de pedra. E qual ordenanças? Os 613 mitzvots. Então Jesus demoliu a lei dos 10 mandamentos, as tábuas de pedra em forma de ordenanças e os 613 preceitos da lei. O Carlos Reinart fez uma bagunça entre 10 mandamentos, ordenanças, mitzvots. Eu tive que assistir, inclusive, mais de 2 vezes para entender qual que era a linha de pensamento dele a respeito. Ele fez uma verdadeira salada de frutas com esses termos e até utilizou uma contagem da cabala judaica para tentar figurar as 613 ordenanças. Isso que dá tentar buscar conhecimento às pressas no Google. O interessante é que os mitzvots, os 613 preceitos da lei, do judaísmo, se você fizer a soma de 6 mais 1 mais 3, vai dar o resultado 10. Então, os 613 preceitos que eles dizem ser da lei cerimonial está junto ali com a moral, não existe essa divisão. Carlos Reinart, já que você se aventurou em falar um vocábulo hebraico mitzvot, o vocábulo Torá, que nós lemos no Antigo Testamento, nos manuscritos, significa a lei de Deus em si. A lei de Deus nada mais é do que um conjunto dos seus mandamentos, assim, por exemplo, como uma biblioteca é um conjunto de livros, certo? Então até aí está ok. Lei, mandamentos. Já o vocábulo hebraico mitzvah nada mais é do que mandamentos. Mitzvah são os mandamentos no hebraico. Então, para resumir, no hebraico, Torá é um conjunto de mitzvah, ou conforme você falou, mitzvot, assim como em português, lei é um conjunto de mandamentos. Simples assim. Então, Carlos Reinart, mitzvah e mandamentos são tudo a mesma coisa. Independente se foi Deus que escreveu com o seu próprio dedo, que são os 10 mandamentos, ou Moisés escreveu a mando de Deus. É tudo a mesma coisa. Independente também se é de natureza moral ou ritualística. Já sobre a sua afirmação lá de Efésios 2,15, de que Cristo então ele findou os 10 mandamentos, ou seja, as ordenanças que estavam nas tábuas, eu já vou refutar logo de início usando o próprio livro de Efésios no capítulo 6 adiante, onde Paulo ordena. Efésios 6, do verso 1 ao 3. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Veja aqui do lado, onde foi escrito este primeiro mandamento com promessa. Veja só. Então, Carlos Reinart, você não disse que Paulo escreveu de que Cristo, lá em Efésios 2, desfez os 10 mandamentos, aboliu os 10 mandamentos de Deus? De duas uma. Ou Paulo estava louco da cabeça, onde ele falava uma coisa aqui e lá na frente falava outra, ou a sua interpretação sobre esta passagem está mais por fora do que cotovelo de caminhoneiro. Vamos analisar. Leia comigo então Efésios 2, do verso 11 ao 19. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamavam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto.
porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. E agora? E vindo, ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Bom, como nós já vimos de antemão, Paulo no capítulo 6, utilizando e ordenando um dos mandamentos do Decálogo, ou seja, dos 10 mandamentos, já é prova de que Cristo não os aboliu. Vamos agora à análise contextual. Prestando então bem atenção no texto que nós lemos, vemos Paulo falando aos gentios de que antes de Cristo, como não estavam circuncidados na carne, eles estavam então separados da promessa de Deus. E como diz o próprio texto, a partir então do sacrifício de Cristo, os gentios estão então aproximados de Israel e inseridos na aliança com Deus. A partir então do verso 14, nós vemos que como Cristo ele faz essa união dos dois povos, como que Cristo aproxima os gentios a Deus. E vemos nos versos anteriores de que parede era essa que fazia separação com Deus. Logicamente, conforme nós lemos, era a circuncisão. Então, aqueles que eram incircuncisos, eles não faziam parte do pacto com Deus, na antiga aliança. Então, aquele povo estava desunido, separado, em inimizade contra Deus. Então a mensagem nos indica de que através do sacrifício de Cristo, os circuncisos, que eram os judeus, os hebreus, e os incircuncisos, que eram os gentios, se tornaram então um só povo, unidos através de Cristo. Mas ainda tem uma parte que pega neste bloco de versículos, que é a frase: desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças. Vamos desmistificar essa passagem agora. Vamos ler então, vamos pegar esse versos 15 no manuscrito legítimo, no grego koiné, e vamos ver como está ali escrito. Está escrito aqui no grego: ten ectra entesarque auton ton nomon ton entole endogmasin cartagesas rinatos dio kitisen en auton reis renakainum anthropopoinum eirenen. Nota então o vocábulo dogmasin no grego koiné que eu deixei grifado. Então, conforme vocês podem ver, o vocábulo que eu deixei grifado, dogmasin, é um substantivo dativo neutro plural grego, o qual denota significado de um decreto, ou seja, algo obrigatório para determinado fim ou circunstância. Apesar de nas escrituras sagradas não haver uma separação, uma distinção em vocábulos sobre a natureza, as naturezas dos mandamentos de Deus, ou seja, de natureza moral ou ritualística, conforme eu já falei várias vezes nesse vídeo e em todos os outros do meu canal, os hebreus, o povo hebreu daquela época, eles tinham uma cosmovisão, uma percepção em relação a isso, pois eles eram familiarizados desde seu nascimento com a lei de Deus. Então eles facilmente conseguiam diferenciar entre uma coisa e outra. Então, conforme o contexto de Efésios 2, ao lermos atentamente, podemos perceber de que os mandamentos ali tratados não são de cunho moral, de conduta, e sim ritualísticos, necessários no antigo pacto para que o homem pudesse adentrar, fazer parte do povo de Deus, fazer parte da promessa de Deus, que neste capítulo o foco é a circuncisão. Então Cristo, ao morrer na cruz, todas as funções das ordenanças ritualísticas
foram transferidas para ele e desempenhadas então não numa forma terrena, carnal, mas sim espiritual. Inclusive tem um estudo referente a isso, depois acessem no meu canal. Inclusive mostrei aqui nesse mesmo vídeo ao lermos juntos Hebreus capítulo 9. Então, resumindo, Efésios 2 diz que através do sacrifício de Cristo, os gentios na nova aliança não estão mais obrigados a cumprir a ordenança da circuncisão para se chegarem a Deus. Não tem nada a ver com os 10 mandamentos. Lembre-se lá de Efésios 6. Só uma pequena observação aos que defendem a teoria de que o mandamento de Deus, para ser válido, ele precisa ser repetido, reordenado no Novo Testamento. Essa carta que Paulo escreveu aos Efésios foi redigida por ele na sua primeira prisão em Roma, certo? E há consenso entre os historiadores de que ela é datada entre 60 a 63 depois de Cristo, ou seja, cerca de 3 décadas após a sua morte, após a instauração da nova aliança. Então vejam bem, seguindo essa linha de raciocínio de que nada pode ter sido ensinado sem estar registrado no Novo Testamento, inclusive o mandamento do sábado, o mandamento de honrar pai e mãe, então ele só foi revalidado 30 anos após a instauração da nova aliança. Antes disso, então, os filhos poderiam desonrar pai e mãe? Pensem bem. Bom, o próximo ponto que eu quero estar rebatendo, que o Carlos Reinhard colocou no vídeo dele, é que ele disse, bom, então os judeus dizem que, já que Jesus aboliu os 10 mandamentos, então pode roubar, pode matar, pode adulterar, os cristãos podem fazer de tudo. Ele inclusive usou um texto de Romanos 6. Vejam aí. E diante a isso, uma pergunta muito feita pelos judaizantes, os adventistas, então se Jesus ele aboliu os 10 mandamentos, então eu posso matar, roubar, adulterar? Os judeus eles faziam esse mesmo questionamento ao apóstolo Paulo. E olha a resposta que o apóstolo Paulo deu em Romanos capítulo 6, versículo 14 e 15. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Na nova aliança, nós fomos libertos do pecado e fomos feitos servos da justiça. Agora, porque nós não estamos seguindo a lei dos mandamentos, não estamos debaixo da lei de Moisés, somos sem lei, por circunstância disso, somos marginais, delinquentes? De modo algum. Eu até agora confesso que eu não entendi qual que é o ponto de vista que o Carlos Reinhard tem sobre o pecado. O que ele entende por ser pecado? O que é pecado para ele? Conforme eu já falei várias vezes, a pior coisa para um crente é ter preguiça de ler as Escrituras. Ele se baseia lá em 1, 2, 3 versículos e monta ali um entendimento em cima daquilo. Crente não pode ter preguiça de ler a Bíblia, jamais. Se você pegar esse exemplo que ele leu, 1 ou 2 versículos aqui de Romanos 6, se você ler o contexto inteiro, o capítulo inteiro, você não tem como não perceber, certo? De que Paulo não está se tratando de ser escravo da lei ou não. Paulo ali está se tratando de ser escravo do pecado, da natureza pecaminosa. Pois se a pessoa lá está escrava do pecado, ela é escrava do pecado, do ato de pecar, da pecaminosidade, obviamente que ela está debaixo da condenação dos mandamentos de Deus. O próprio Paulo não pregava os gentios que o viciado, o afeminado, o homossexual, o sodomita, ele não entra no reino dos céus? Se a pessoa então ela transgride esses mandamentos, ela não vai sofrer uma penalidade que é a condenação eterna? Então, pronto. Vamos ler o contexto então de Romanos 6, lendo do verso 1 ao 6, ok? Vamos lá. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, morremos para o pecado. Como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte?
Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim, como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, não da lei de Deus. O texto, então, de 1 João 3,4 nos ensina, nos afirma, de que pecado nada mais é do que transgredir a lei de Deus. Então, será que na concepção do Carlos Reinar, estarmos livres do pecado é a gente poder, então, transgredir todos os mandamentos sem culpa? Sem sofrermos alguma penalidade depois? Será que é assim, Carlos Reinar, que você compreende o que é o pecado? Mas será que esse é o entendimento de Paulo? Logo após a leitura dos versos 14 e 15, que o Carlos usou para textualizar, a explicação dele, vamos ver o que se segue. Vamos ler Romanos 16, um versículo apenas após a leitura do Reinar. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, veja bem, que conduz à vida de justiça. Opa, então peraí, não é tão simples assim, não basta ter fé. Nós devemos obedecer a Deus, devemos fazer algo, né? Devemos fazer algo para termos uma vida ao lado de Deus, como sinal de que então realmente estamos livres do pecado. Então aqui no que acabamos de ler, Paulo está fazendo um contraste. De um lado, ser escravo do pecado e do outro lado, obedecer a Deus. E sobre ser escravo do pecado e ser conduzido à morte, Paulo também retrata no verso 23, onde ele fala: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Não, tudo bem. Até agora nós vimos Paulo falando que aquele que é escravo do pecado é conduzido à morte, e aquele que é liberto do pecado, ele obedece a Deus, certo? Para a vida. Até aí tudo bem, né? Mas como que isso acontece? Como que isso é operado em nós? Vamos ler aqui uma passagem que é a chave dessa situação e que vai fazer você que tem um coração aberto para a verdade entender. Vamos ler aqui a passagem do capítulo 8 de Romanos. Leia comigo então Romanos 8, do verso 1 ao 8. Vamos ler atentamente. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá a vida os libertou da lei do pecado. Bom, aqui são duas leis, a lei do Espírito que dá vida e a lei do pecado. Que lei é essa? A lei do pecado, será que é a lei de Deus? Deus criou uma lei do pecado, então será? Nós vamos ver aqui que também o povo hebreu, ele tinha concepção, eles tinham na época concepção de lei também, como uma força que nos rege, que nos regia, certo? No decorrer dessa leitura aqui vocês vão ver que realmente isso é verídico. Vamos continuar lendo aqui então. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais a nossa natureza humana, certo? Então, aquele que crê em Cristo, foi batizado, ele não segue mais a sua natureza humana, não é mais conduzido pela sua natureza humana. Mas sim o Espírito passa a ser conduzido pelo Espírito. Possamos cumprir as justas exigências da lei.
aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Vocês já viram aqui então, né, que a concepção também de lei para os hebreus da época era alguma força que nos regia? A força da carne, da natureza humana, quando nos controlava, resultava em morte. Já a lei do Espírito, que é a força do Espírito que nos conduz, certo? Que nos rege, nos conduz à vida, nos leva à vida, certo? Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus, nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês conseguiram agora captar o clímax da mensagem de Paulo aos gentios? Paulo estava falando aos gentios romanos. Não era para judeu, não, era para os gentios. De como que o problema nunca foi a lei de Deus, o problema sempre foi a nossa natureza humana. Conforme nós lemos aqui, a nossa natureza humana, a lei, né? A lei da carne, a lei do pecado, sempre nos conduziu a pecar, a transgredir os mandamentos de Deus. E transgressão dos mandamentos de Deus é pecado. Porém, aquele que é convertido em Cristo, ele passa a ser guiado por quê, então? Pelo Espírito. E o que o Espírito Santo faz? Nos faz obedecer às exigências da lei, ou seja, aquilo que a lei de Deus nos ordena. A partir daí que nós somos retirados debaixo da maldição que a lei impõe àqueles que transgridem. Qual que é a maldição do pecado até hoje? Mesmo na nova aliança, o pecador vai entrar no céu ou o pecador vai para o inferno? Então tem maldição ainda ou não tem? Tem. O pecador vai ser jogado no inferno, isso não é uma maldição? Mas aquele que é convertido através de Cristo é guiado pelo Espírito Santo e ele é tirado debaixo de maldição, pois ele passa a obedecer à lei de Deus, porque aqueles que são guiados pela carne, pela natureza humana, eles são contrários à lei de Deus. Ponto. Fácil assim, simples. E como Paulo sempre diz que a lei de Deus é santa, justa e boa, o que ela exige são coisas boas e santas e justas. Não é verdade? Porém, conforme podemos ver com a nossa natureza humana, nós sempre nos colocávamos debaixo de maldição, certo? Por transgredir a lei e os mandamentos de Deus. Isso daí era um ciclo vicioso por gerações e gerações. Só que com a morte de Cristo, Deus resolveu esse problema. Onde que, pela aceitação do sacrifício de Cristo para nossas vidas, o que nós recebemos? O dom do Espírito Santo. Não é verdade? Não é o que está escrito? E a partir então de recebermos o dom do Espírito, sermos selados pelo Espírito Santo, nós passamos a ser conduzidos pelo Espírito e não pela carne. E passamos então a fazer o que, conforme nós lemos? A cumprir aquilo que a lei de Deus nos exige e assim vivemos em paz com Deus. Então vocês viram a diferença de se ler o contexto inteiro ou apenas versículos, 1, 2 versículos, e querer entender o restante de uma doutrina inteira à base de versículos isolados, cata um ali, outro aqui, igual galinha cata milho? Não tem como, não tem condição. Não tem condição. Nós temos que ler o contexto inteiro. Viu, Carlos Reinari? E aqui está se tratando da lei de Deus. Tá? Da lei de Deus. Lei de Deus, lei de Moisés, lei de Cristo, é tudo uma coisa só. É tudo uma coisa só. Deus que criou sua lei entregou para Moisés, e a lei de Cristo é a lei de Deus. Cristo não é o próprio Deus, então é a lei de Deus. E os únicos mandamentos diferentes que Cristo lhe apresentou durante o seu ministério foi a ordenança do quê? Do batismo, a Santa Ceia, amar uns aos outros como ele nos amou, certo? Em algumas partes ali no Sermão da Montanha ele aprofundou alguns mandamentos, mas ele não mexeu na lei de Deus. E se nós ignorarmos todo um compêndio de mandamentos,
para guardar só aquilo que Cristo ele trouxe para nós, que é batismo, que é Santa Ceia, amar o próximo como ele nos amou, muita coisa fica pairando no ar, fica no vácuo. Porque tem muitos mandamentos que não implicam em defraudar o nosso próximo. Muita coisa que nós podemos fazer que é contrária à lei de Deus, que não prejudica o próximo. Vai pensando aí, tatuagem, homossexualidade. Não defrauda o meu próximo, mas é contra a lei de Deus. Muitos outros, dezenas e dezenas e dezenas. Então, e aqui em Romanos 8, Paulo está se tratando da lei de Deus. Esse é o operar da nova aliança, quando lá em Hebreus 8, Jeremias 31, profetizou sobre a nova aliança, sobre Deus escrever a sua lei no nosso coração. É nesse operar que nós lemos aqui em Romanos 8, conforme nós lemos, né? Aquele que crê em Cristo, através de Cristo, ele não é guiado pelo Espírito a cumprir o que a lei de Deus exige. É assim que Deus prometeu que a lei seria escrita no nosso coração, nos capacitando a cumprir. Nós vamos ver isso com mais profundidade na resposta que eu vou lhe dar no seu próximo tópico que eu vou mostrar agora. Então, esse próximo ponto que eu quero rebater do Reinhard, ele diz que Deus nos deu com a nova aliança uma nova lei. Citou até Jeremias 31, do versos 31 ao 33, dando base desse entendimento dele, sem entendimento, né? Como se no futuro, então, não seria mais em pedras, né? Como na antiga aliança. Mas escreveria nova lei em nossos corações. Citou novamente lá 2 Coríntios 3. Né? Então vamos dar uma olhadinha nisso daí. Porque Deus, por Jesus Cristo, nos deu um novo pacto, uma nova aliança com uma nova lei. E eu vou ler aqui a diferença dessa lei que veio por Cristo da lei que foi dada a Moisés. Jeremias 31, versículo 31, 32 e 33 diz, né? Eu vou resumir aqui. Eis que vem dias, diz o Senhor, que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito. No versículo 33 diz: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Jeremias profetizou que no futuro Deus faria uma nova aliança com a casa de Israel e de Judá, e que não seria mais em pedras, não seria a mesma aliança que foi feita com seus pais, seria feita uma nova aliança. Visto que se seria feita uma nova aliança, como diz lá em Hebreus, a antiga aliança se tornaria obsoleta, velha, inutilizável. Essa lei, né, ao contrário da que foi gravada em pedras, seria gravadas na mente e no coração. E o apóstolo Paulo, ele confirma isso em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Bom, pelas declarações então do Reinhard que nós acabamos de ver, eu tenho certeza de que ele não tem um entendimento sobre o que eu vou colocar aqui para vocês. Bom, então o que aconteceu? O Carlos Reinhard, ele tentou usar a profecia do profeta Jeremias, lá de Jeremias 31, mais especificadamente o verso 33, né? Sobre Deus fazer, então, prometeu através do profeta, né, uma profecia sobre uma nova aliança. Porém, Carlos Reinhard falou que nessa nova aliança Deus prometeu uma nova lei, certo? E essas são as mesmas palavras lá de Jeremias 31, do verso 31 ao 33, são as mesmas palavras de Hebreus 8, do verso 9 ao 10, se eu não me engano, que também fala de uma nova aliança, onde Deus escreveria a sua lei nos nossos corações. Vocês já viram no tópico anterior como é que isso acontece, certo? Vamos analisar agora. Vamos começar lendo, tá, essa passagem na Bíblia, versão JFA, tá, de Jeremias 31, 33, que o Reinhard fez questão de dar uma distorcida ali, bem braba, mudando bem o contexto da mensagem. Vamos lá.
que o profeta Jeremias falou sobre uma nova aliança que Deus faria no futuro com o povo? E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei em sua mente e escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Vocês leram alguma coisa aqui sobre nova lei? Não existe esse termo que o Carlos Reinhard inventou, certo? Não existe. Jeremias não estava falando, não profetizou nada sobre uma nova lei, sim uma nova aliança. O que é muito diferente, gente, é muito diferente a aliança de mandamentos. Mas vamos ler também nos textos maçoréticos, tá? Nos manuscritos legítimos, como está escrito isso no hebraico. Então, se você maratonar os códices, os manuscritos do Antigo Testamento no hebraico, você vai encontrar uma palavra que representa a lei de Deus. Essa palavra, ela é Torá, certo? A raiz dela é H8451, para quem quiser pesquisar nas enciclopédias, enfim. Então ela denota, ela representa a lei de Deus, Torá, certo? Então vamos ver como é que está o texto de Jeremias 31, 33, onde fala de uma nova aliança. Vamos ver como é que está escrito isso no hebraico. Vamos ler então esse trecho. Natat et Torah berkiban ve'aliban ektam benar. Certo? Então deixei grifado aqui a palavra de raiz hebraica Torá. Então está escrito: colocarei minha lei, minha Torá em seu interior e seus corações escreverei. Então, Carlos Reinhard, aonde você encontrou, porque eu não encontrei nenhum códice maçorético, né? O termo hebraico Hadash, que significa algo novo, algo inovador. Não existe. Nesse texto aqui, ele não existe. Mas eu queria que você me mostrasse aonde que você achou. É extremamente triste e lamentável, por falta de conhecimento, ver pessoas ensinando aos outros errado, coisas erradas. Então Jeremias nunca profetizou em suas cartas, e nem mesmo na confirmação desta passagem em Hebreus 8:10, de que Deus escreveria uma nova lei no coração do povo. Não existe isso. E sim a sua lei, a sua Torá. Volto a dizer que é o que lemos lá em Romanos 8. Que aquele que recebe o dom do Espírito, é conduzido pelo Espírito, ele começa a ser capacitado a cumprir a lei de Deus, ao que a lei de Deus exige. É assim então que a lei de Deus é escrita no nosso coração, é a forma que Deus encontrou de resolver o problema da nossa natureza pecaminosa. Mas como o Reinhard também usou trechos, né, de 2 Coríntios 3, vamos ler aqui um texto de forma mais completa e vocês vão ver que casa uma coisa com a outra. Vamos lá, 2 Coríntios 3, do versos 2 ao 7. Vocês vão ver que tem tudo a ver. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivos, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, né? Não por nossa própria capacidade, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então aqui o que está dizendo? Quando a lei de Deus ela era escrita em tábuas de pedra ou lá em pergaminhos e não em nós, pelo Espírito Santo de Deus, através da nossa incapacidade, da nossa natureza pecaminosa, aquela lei não nos condenava. Porque a gente olhava para ela e via o quanto nós éramos incapazes de andar, né, de acordo com a santidade que Deus requeria. Então ela nos acusava. Vocês entenderam a diferença? E que com o Espírito nos capacitando, nós nos retiramos, fomos retirados desta condenação. Então, para finalizar, meus irmãos, a nova aliança ela não aboliu a lei de Deus, muito pelo contrário.
ela tirou a essência da lei de Deus que estava em pedra e escrito em pergaminhos, né? E colocou ela dentro da gente, escreveu a lei, a Torá, no nosso coração. Basta aceitá-la. Bom, o próximo ponto aqui que eu vou rebater do Carlos Reinhard, citou Romanos 8, que nós acabamos de ler, né? Que a natureza humana ela é contrária a Deus, pois não é submetida à lei de Deus. Mas ele citou Romanos 8, né, uma breve citação, dizendo que estamos debaixo da lei de Cristo. E citou Romanos 13:10, dizendo que o amor é o cumprimento da lei. Vejam aí. Romanos 8 diz que nós estamos debaixo da lei de Cristo. Romanos 13:10 diz: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Bom, sobre Romanos 8, acho que nem precisa eu citar novamente, explicar novamente, que ficou muito bem esclarecido. Depois você pegue sua Bíblia, ore a Deus e leia Romanos 8 na íntegra, certo? Que você vai entender. Agora, sobre a outra passagem que o Reinhard citou, de Romanos 13:10, que diz que o cumprimento da lei é o amor, vamos tratar sobre isso. Vamos ler essa passagem desde o versos 8 ao 10, certo? Vamos ler, leia comigo. Não devo nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Pois esses mandamentos: não adulterará, não matará, não furtará, não cobiçará e qualquer outro mandamentos, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto o amor é o cumprimento da lei. Bom, aí o Carlos Reinhard perguntou: cadê o sábado? Muitos perguntam, né? Muitos que preferem blasfemar contra a lei de Deus. Aqui não foi falado nada sobre o sábado, Paulo não falou do sábado nesta passagem aqui. Primeiramente, que aqui está se tratando do nosso relacionamento com o próximo. Muitos outros mandamentos aqui não foram citados nesses versículos, né? Não adorar imagens, né? Não invocar o nome de Deus em vão, certo? Muitos outros não foram, mas aqui, né, nesta perícope, nesse bloco aqui de versículos, o contexto é sobre o relacionamento com o nosso próximo. Na verdade, o sábado não é um relacionamento com o nosso próximo, é com Deus. Então, por isso aqui, que está falando aqui, aquele que ama o seu próximo, tem amor no seu próximo, ele cumpre a lei de Deus, porque a lei de Deus é amor. Porém, o amor ao próximo não nos isenta da lei de Deus. Por exemplo, casais homossexuais, que é uma forma de amor, errada contra a lei de Deus, mas é uma forma de amor. Então a pessoa praticar a homossexualidade, ela não está fazendo mal ao próximo, não está matando, não está roubando, não está adulterando. E aí? Ela amando o seu próximo, então, o amor homossexual, ela está cumprindo a lei de Deus? Não, não está cumprindo a lei de Deus. Para vocês terem uma noção da diferença, certo? Ali está sendo tratado de mandamentos em relação ao amor ao próximo. Por exemplo, um outro exemplo, certo? A religião espírita, kardecista. Eles fazem muita caridade, muitas vezes até mais do que os próprios cristãos. Eles amam o seu próximo, eles acolhem pessoas de rua, certo? Eles leem a Bíblia, creem em Cristo, creem em Deus, eles têm amor, eles expressam amor. Esse amor os faz cumpridor totalmente da forma literal do mandamento de Deus de não invocar espírito dos mortos, que é o que eles mais fazem? Não, não faz. E aí? Para vocês verem que não é dessa forma que é pregado, né? De que o amor cumpre automaticamente os mandamentos de Deus. Não é bem assim. Bom, o próximo ponto que eu quero rebater do Reinhard, ele citou Mateus 22:36, naquela narrativa em que um rapaz chegou a Cristo e perguntou qual o mandamento mais importante da lei. E Cristo mostrou que os mandamentos mais importantes, não únicos, né, mas importantes da lei, eram de amar a Deus e ao próximo. Aí o Carlos Reinhard fez aquela sátira, né, aquela forma irônica dele, que Cristo falou: não, é o sábado, o mandamento mais importante é o sábado.
né? Vejam só. Em Mateus, capítulo 22, versículo 36, narra a passagem de um jovem que chegou até o Senhor Jesus e lhe perguntou: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Lei de Moisés é a lei de Deus, tá? Não vem com essa divisão aí que não existe. Estamos falando de uma só lei. O que Jesus respondeu? Não, é o sábado. O mais importante é a observância do sábado, o quarto mandamento. Não, não foi isso que o Senhor Jesus respondeu. O primeiro é: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Primeiramente, quem já acompanha o meu canal e tudo aquilo que eu digo, que eu prego, sabe que eu nunca falei que Moisés criou lei, né? Que a lei de Deus é uma, a lei de Moisés é outra. Eu nunca disse isso. Vamos contextualizar essa passagem, tá? Mateus 22, do versos 36 ao 40, tá? Vamos lá, mestre, qual que é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a este: ame o seu próximo como a si mesmo. Isso é tudo que a lei manda. Não, não foi isso que Cristo falou. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Primeiro, de que não tem base de pensar, ainda pior, ensinar para os outros, de que esses dois mandamentos substituem toda a lei de Deus. Não foi isso que Cristo ensinou aqui. Ele ensinou de que destes dois, dependem toda a lei. Ou seja, a lei de Deus, ela depende desses dois mandamentos, desses dois maiores, não únicos, não substitutos. Ou seja, esses dois mandamentos são o alicerce de toda a lei de Deus. E pior do que isso é achar de que essa doutrina quem trouxe foi Cristo. Aí Cristo trouxe dois novos mandamentos de amar a Deus e ao próximo que substitui toda a lei. Não, esses são mandamentos já dados a Moisés no Antigo Pacto. Leia comigo. Sobre amar a Deus, Deuteronômio 6, verso 5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças. Sobre amar o próximo, Levítico 19, 18. Não procurem vingança nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Então, Carlos Reinar, entendeu? Cristo não falou do sábado aqui, não falou de mais nenhum. Não matar, não roubar, não fazer tatuagem, consultar os mortos, né? Sobre homossexualidade, sobre avareza, né? Sobre escárnio, certo? Não falou sobre ósculo santo, sobre mulher e usar véu, né? Não falou sobre batismo. E outra coisa, né? Cristo tirou o mandamento de amar a Deus acima de tudo, foi de Deuteronômio 6, que é a continuação contextual de Deuteronômio 5, que estava se tratando ali que amar a Deus acima de tudo é guardar os seus mandamentos, Carlos Reinar, sem questionar a Deus, tá? Porque amar a Deus, eu amo a Deus acima de tudo, mas eu não guardo aquele mandamento porque ele não salva, né? Grande amor acima de tudo, grande amor incondicional, né? Só fazer algo por Deus se ganhamos algo em troca, né? Próximo ponto do Carlos Reinar, que ele citou a passagem de João 13, do verso 34, 35, dizendo como se Jesus deu um novo mandamento, substituindo todo o restante dos mandamentos de Deus. Vejam só. E ainda, Jesus reforça o mandamento do amor em João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Eu tenho um estudo completo sobre essa passagem aqui no meu canal. Depois vocês procurem, tá? Que ele está bem completo, mostrando que esse novo mandamento de Cristo, ele não substitui nada, ele complementa
né? Que Cristo falou: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei, certo? Ele não substitui nada, ele não é substitutivo, ele não substitui toda a lei de Deus, não. Ele é um mandamento mostrando uma forma de amar mais profunda. Não tem nem lógica eu ficar debatendo sobre este ponto aqui, porque não tem base. Pensar que esse mandamento, esse novo mandamento substitui toda a lei de Deus. É só parar para pensar um pouco, né? Próximo ponto do vídeo do Reinar. Diz que em nenhuma linha do Novo Testamento não há menção sobre o sábado, e que diz que os judaizantes citam que Paulo ia aos sábados na sinagoga, tá, para guardar o sábado. Vejam aí. Em Atos dos Apóstolos, nas epístolas, nas cartas, você não vê nenhuma menção e nenhuma ordem para que o cristão tenha que observar a guarda do sábado. Os judaizantes, querendo provar que os cristãos guardavam o sábado, dizem: mas Paulo ia aos sábados na sinagoga. Agora, porque Paulo ia aos sábados na sinagoga dos judeus, isso prova que ele guardava o sábado ou que ele estava sob a lei? O apóstolo Paulo ia sim na sinagoga nos dias de sábado, mas não para guardar o sábado. Mas então o que o apóstolo Paulo ia fazer na sinagoga? Vamos ler Atos dos Apóstolos 18, versículo 4. Todos os sábados Paulo ia à sinagoga e buscava convencer tanto judeus como gregos. Então o dia de sábado era um dia mais propício para que Paulo encontrasse judeus e gregos convertidos ao judaísmo para pregar a Cristo a eles. Então Paulo ia à sinagoga não como um judeu praticante da lei, mas sim como um evangelista, um missionário. Eu nunca usei esse argumento de que Paulo ia na sinagoga para guardar o sábado. Os argumentos que eu uso é que Cristo guardou o sábado e está escrito que a gente deve seguir os seus passos. Então, para o bom entendedor, que não se faz de desentendido, não precisaria mais nada. E também uso a passagem que após a instauração da nova aliança, as discípulas guardaram o sábado conforme o mandamento, Eu até já usei isso daqui, eu acho que nos últimos vídeos, refutando o Carlos Reinar. Vira e mexe o Carlos Reinar de novo com essa questão de que o sábado não foi reordenado por Cristo. Por Cristo não foi porque não tinha nem necessidade, porque o povo estava guardando o sábado de uma forma tão fanática, que o problema que Cristo teve que resolver em relação ao sábado foi acabar com o fanatismo, ensinar a forma de guardar correta, não ficar mandando guardar algo que já era guardado até com muito exagero. Já mostrei também de que se algum mandamento precisa ser revalidado após a morte de Cristo, a gente pode cometer incesto, zoofilia, consultar os mortos, a gente pode passar a invocar o nome de Deus em vão. Inclusive até esse mandamento faz parte dos 10 mandamentos, porque nenhum desses e nem vários outros foram mencionados sequer no Novo Testamento, nem por Cristo. Mas incesto é pecado, a gente sabe que é pecado, porque, na época lá de Noé, de Adão e Eva, Abel e Caim, não era. Eles podiam casar, ter relação irmão com irmão, também era a única forma que eles tinham de multiplicar. Inclusive depois do dilúvio passou a ser pecado a partir do momento que tem uma lei proibindo de fazer. Até Paulo diz, a lei é o que mostra o que é pecado. Não é verdade? É a lei que mostra, isso pode, isso não pode. Então se não tem mais lei obrigando nem proibindo, não é pecado o ato. Lógico, isso daí é uma coisa, uma linha de raciocínio, é o mínimo que um cristão tem que ter, é uma fé inteligente, é uma linha de raciocínio óbvia. Outra questão é o ponto, um dos pontos que eu mencionei nos vídeos atrás aqui, refutando o Reinar, sobre lá Efésios 6. A única mandamento que nós temos, sobre honrar pai e mãe, está lá em Efésios 6. Então, depois da morte de Cristo, se passaram mais de 30 anos. Então, esse mandamento só voltou a ter validade depois de 30 anos, quando Paulo mencionou ele. Antes disso, então, poderiam os filhos desonrar pai e mãe? Então, para você ver que o mandamento, para ter validade, não precisava ser repetido por apóstolo depois da morte de Cristo. Então, meus queridos, não tem lógica
depois disso tudo que eu mostrei para vocês e falei, e se vocês pararem para pensar, para refletir, vocês vão ver que o que eu disse tem realmente sentido, faz sentido. Não há lógica que para o mandamento ter validade precisou ele estar lá repetido no Novo Testamento. Primeiro que na época de Cristo, já na Nova Aliança, a Bíblia de Paulo, de João, de todos os apóstolos, era o que conhecemos hoje como Antigo Testamento. Eles usavam ele para ensinar. Quando você vê lá toda escritura inspirada por Deus, válida para corrigir, para ensinar, onde tem lá a escritura que você lê no Novo Testamento, Cristo falando errais, não conhecendo a escritura, examinai as escrituras, a escritura deles era o Antigo Testamento que nós conhecemos hoje. Foi a católica que fez o grande favor, desserviço, né? Não serviço, um desserviço de dividir a Bíblia em Antigo e Novo Testamento, que é uma coisa assim ridícula, né, que não tem base. Aí a partir daí o cristão começou a pensar, né, de que a Bíblia é dividida em duas partes, mas não é. A Bíblia ela é um todo, né? Cristo ensinava que era um todo, os apóstolos ensinavam a Bíblia num todo, não existia isso. Outra afirmação furada do Carlos Reinart foi ele vir afirmar de que os primeiros cristãos eles não guardavam sábados primitivos. Entendeu? Eu tenho um estudo no meu canal com documentos históricos, com relatos de historiadores dos primeiros séculos cristãos, do primeiro, segundo, terceiro séculos cristãos, depois de Cristo, que relatam que os cristãos guardavam o sábado, até eles serem sufocados com aquele decreto de Constantino, papapá. Nesse estudo, ele é bem detalhado, ele mostra documentos, relatos de historiadores dos primeiros séculos, relatando sobre os primeiros cristãos, inclusive que eles guardavam o mandamento sim do sábado. Acessem esse estudo que ele é muito importante.